Um dia, o pai defrontou o Benfica, bicampeão europeu, e perdeu 13-0. António Simões marcou 7 golos e Neto, depois de levar uma bola entre as pernas, ameaçou que partia uma ao Sr. Tavares se este repetisse a brincadeira. Diz que ao futebol português falta um jornalismo mais agressivo e que não se centre tanto na figura do árbitro, uma obsessão que não encontra paralelo noutro país do mundo. João Miguel Tavares é o convidado do Cultura Tática desta semana. Muito obrigado, João, por ter aceito o nosso convite. António, mais um ilustre convidado no nosso programa. De onde é que vem esta admiração pelo João Miguel? Vem de há uns tempos para cá. Eu acompanho as ações do João, que aquele trio famoso que eles têm, e que dali fala-se de tudo, fala-se de tudo de uma forma séria, sem esquecer a graça, digamos assim. E combinam muito bem o humor com... Porque às vezes a gente fica com a sensação de que vale a pena rir, mesmo que as coisas sejam muito sérias. O importante é não esquecer a parte séria, porque essa... O João encarrega-se de ser, às vezes, até o mais atrevido, digo. Isto é muito engraçado, porque os três combinam... Eu não sei como é que eu os posso definir, mas é uma coisa muito curiosa. O João está num lado, o Ricardo está no outro e o Mexia está ali pelo meio. Mas fico com a sensação que isto é um tridente. Eles trocam muitas vezes posição, não é? Exatamente. E na frente, isto eram golos que nunca mais acabaram. João, agradeço-lhes com toda a sinceridade por ter aceito o convite, porque nós gostamos de ter gente que gostamos de ouvir, que aprendemos alguma coisa, embora o meu amigo seja mais jovem. Muito obrigado. Muito obrigado. João, começamos por uma história que descobrimos aqui há pouco tempo. O seu pai jogou contra o António Simões. É verdade. O meu pai diz que devia ser por volta de 62, 63. Portanto, o Benfica é campeão europeu. Com o Benfica campeão europeu, e o meu pai, nessa altura, jogava no Desportivo de Porto Alegre. E era um extremo... Ele era muito novinho nessa altura, vocês deviam ter mais ou menos a mesma idade. O meu pai teria à volta de 18 anos e também jogava do lado esquerdo. E foi em setembro, pela altura de uma festa que é a Festa das Cebolas, e acho que o Dr. Armindo Sampaio, que na altura era presidente do Desportivo, conseguiu lá levar o Benfica. Então foi um momento que, evidentemente, na história do meu pai ficou muito marcada na memória. O Benfica ganhou 13-0, e o meu pai diz-me que o Simões marcou 7 golos. Eu não me consigo lembrar que marquei tantos golos. Eu não era, de facto, um goleador. Mas a diferença era enorme. Eu estou a imaginar o que é jogarmos com uma equipa da terceira divisão ou distrital, não é? A diferença é enorme. E o Benfica foi lá completo. Ou seja, o Benfica tinha esta atitude perante clubes mais modestos, terras um pouco menos conhecidas, e pegava nesta gente toda, campeões europeus, vamos lá, vamos partilhar, não é verdade? E eu penso que esta atitude do Benfica fez com que o Benfica tivesse crescido ainda mais e tivesse criado uma cultura, uma característica muito especial. Uma base popular. Exatamente. Certo. Eu acho que isto foi, para quem o fez, é bem visto. E estou-me a recordar uma coisa, é que me lembro, tínhamos dito aqui em off, que eu acho que eu joguei lá um jogo. Sim. Agora, essa dos 7 golos, pá, que me deixa aqui... E o meu pai... Aquilo é a diferença para um campeão europeu, para um rapaz, não é? Como o meu pai, que estava na província. Ele contava-me, mas eu ouço essa história desde muito pequenino, que era que ele era lá está, ele era bastante habilidoso a jogar a bola, e houve uma vez que um dos defesas do Benfica, que era o Neto, que ele colocou a bola por baixo das pernas dele, e que o Neto se virou para ele e lhe disse: rapaz, tu fazes isso outra vez, eu parto-te uma perna. E então era apresentado como uma espécie de momento de glória, da carreira do meu pai, que no Distrito de Porto Alegre teve uma carreira muito longa. Ter a bola entre as pernas, um bicampeão europeu. Exato. Não se perdoa, né? Não se perdoa. Não era fácil. E acho que resultou, porque ele se calhar está explicado o zero do Desportivo. O zero do Desportivo nesse... Exato, depois logo ali o rapazinho na ordem, acho que sim. Esse é o lado positivo do futebol, que ainda existe em alguns sítios, não é?
Existe em alguns sítios. Eu vivi muito isso e muito intensamente, porque o meu pai, além de ter jogado e, portanto, no Distrito de Porto Alegre ser uma figura conhecida, claro que aquilo era como antigamente, as pessoas eram amadoras, não é? Tinham a vida delas e nunca... Apesar de eu acho que ele chegou a receber alguns convites, mas acabou por não decidir nunca sair do distrito. Mas ele jogou e depois teve aquelas lesões habituais. Eu lembro sempre de ver com o meu pai também com aquelas pernas, aqueles joelhos bastante macerados, que aquilo naquela altura acontecia muito. Mas depois passou para uma carreira de treinador. Então, quando eu era também no distrito, então quando eu era muito pequeno, eu acompanhei, e os meus fins de semana eram passados ali nos distritais, exatamente, a correr todas as capelinhas do distrito de Porto Alegre, sendo que aquilo era um outro tempo, não é? Para já, evidentemente, não existiam relevados, na qual relevado ainda não existia nada, portanto, aquilo eram tudo pelados, e a intensidade dos jogos naquelas pequenas terriolas, aquilo era impensável. Isso hoje em dia perdeu-se, de facto. Acho que já não existe com a mesma intensidade, porque aquilo às vezes havia pancadaria à séria, era uma intensidade, uma rivalidade entre aldeias pequeninas que distanciavam alguns quilómetros umas das outras, e já se sabia quando determinadas equipas iam lá que ia haver sarrabulho do forte. E era muito engraçado, é um ambiente muito engraçado. Esse futebol acabou, não é? Sim, até pelo interior cada vez mais deserto, não é? Exatamente. E Porto Alegre sofre muito com isso. E os clubes de Porto Alegre hoje em dia estão praticamente desaparecidos. Ainda agora, quando presidiu as comemorações do 10 de junho, fez um discurso também puxando um bocadinho a brasa à sardinha de Porto Alegre. É porque quando se vai a Porto Alegre sente-se uma desproporção que às vezes é quase trágica e que dói verdadeiramente a quem é filho daquela terra, que é entre a qualidade de vida que se tem ali e a beleza que tem, por exemplo, Porto Alegre, que é uma terra muito, muito especial, porque por um lado está colada à Serra de São Mamede e é uma outra coisa, mas anda-se 2 km para o lado e é Alentejo puro e duro, com aquelas planícies e aquelas searas. É uma cidade deslumbrante e ao mesmo tempo tem uma grande dificuldade em conseguir que os quadros, não é, mesmo os quadros superiores que vai formando, permaneçam lá, não é? Porque a história normal... Caso, não é? Exato, a história normal é a minha, que é ficamos lá até aos 18 anos, vamos estudar para a universidade, eu acabei por me licenciar em Ciências da Comunicação, não tenho para onde é que eu ia, não via fora, não é? Então as pessoas acabam por permanecer na grande cidade e isso é uma pena. Eu continuo a ir muito a Porto Alegre, felizmente os meus pais são vivos e continuam a viver lá e é uma cidade que me é muito querida, mas de facto, custa muito ver e acho que precisava ser aí sim um desígnio nacional encontrar uma forma daquelas sociedades tão bonitas e tão fortes do interior ganharem uma vida que já tiveram no passado, curiosamente, e que foram aos poucos perdendo com o facto da indústria se ter ido embora e tudo isso. E com isso sofreu tudo, incluindo o próprio futebol, claro, deixa de ter patrocínios. Claro. Não é? Tudo isto está muito interligado. O Campeonarense foi quase um exemplo. Exato, porque tinha a Delta por trás. Não é? Mas era isso, não é? É que sem indústria não há patrocínios, sem patrocínios não há futebol que resista. Não é? Nos tempos de hoje é completamente impossível. Os patrocinadores, o dinheiro que é necessário, nós estamos a assistir a uma relação preço-qualidade no futebol que não é nada bom. Eu não estou a ver ou a prever que isto vai acabar bem, não é? Quer dizer, isto começa a ter uma dimensão. Agora vejamos o que é cidades em Portugal que não têm condições nenhumas quase de sobrevivência. Não é? As pessoas chegam a uma determinada altura e dizem, bem, eu, para vingar na vida, para fazer alguma coisa acima um pouco do que aqui está, eu tenho que me ir embora. E cada vez... E o João fez exatamente isso, não é? De outra forma não teria, enfim, a qualidade de vida que tem hoje. Eu acho que é muito importante que quem tem a responsabilidade, eu falo sempre da UEFA e da FIFA, que é uma coisa que acontece muito hoje na nossa sociedade, que é o faz de conta. Faz-se muito de conta. Faz de conta que não se ouve, faz de conta que não se vê. O João refere-se a isso no discurso que fez. Sim, de certa forma, exatamente. E é uma das razões que eu falei com o Pedro e lhe liguei e o convidei para vir aqui, é porque comigo não pertenço àquela fatia que faz de conta. Quando eu sei que há o programa, eu vou ouvi-los. Eu tenho saudades das pessoas que têm a coragem, não é por serem valentes, não tem nada a ver com isso. Coragem de falar a verdade, que é uma coisa que falta ao nosso país. E o João faz isso. Há pessoas que gostam e há as pessoas que não gostam. Os que não gostam são os que têm uma má relação com a verdade. Mas, sinceramente, vocês não querem saber disso.
Muito obrigado. Daqui nada temos que pedir à maquilhadora para vir cá, que é para me tapar. Estou quase a rubocheira, não estou a brincar. Pois, mas vocês são tão jovens, pá. E é tão difícil às vezes este país dizer essas coisas que eu não posso deixar de o fazer, sabe? Vocês não têm problemas em tocar com o dedo na ferida? Curiosamente, são os 3 benfiquistas, não é? Somos todos os 4, na verdade. O Carlos Vaz Marques também é do Benfica. Somos todos benfiquistas, sim. Fomos um bocadinho descuidados no momento de fazer aquele painel. Mas ainda somos assim... todos homens, também é uma coisa que te chamou a atenção, todos homens, não é? E somos todos benfiquistas, sim. Não cumpriu os créditos do governo, por isso é que são só sombra, não é? Não passam... Somos sombra. Mas vocês, apesar disso, vocês colocam e são muito críticos, por exemplo, da atual direção do Benfica e muitas coisas que acontecem. Eu sou muito crítico, de modo geral, de quase tudo. faz um bocado... Isso porque eu acho que esse é o papel do jornalista. Atenção, há muita gente que diz porque é que os jornais ou os telejornais ou os jornais não são mais positivos? E eu muitas vezes digo, não são mais positivos porque é isso as coisas não são mais positivas. Eu até acho que há muita coisa positiva, mas não é essa a função do jornalista. A função do jornalista, a função... É dar a verdade. A função não é só dar a verdade. Eu acho que a função essencial do jornalista é apontar aquilo que está mal e que pode estar melhor. Essa é a função mais nobre do jornalismo, é aquilo que se chama de watchdog, não é? O cão de guarda. A função mais nobre do jornalismo é vigiar os poderes. Portanto, não é estar a dar notícias, embora isso também possa acontecer, mas de como isto é tudo bonito e extraordinário, mas é dizer, olha, apontamos o dedo a dizer que isto aqui está mal, aqui isto está mal, isto está mal. O que nós temos também no Governo Sombra, que eu acho que isto faz um bocadinho de diferença, somos todas pessoas independentes e ninguém quer deixar de o ser. Ninguém está muito interessado em entrar em partidos, ninguém está interessado em ter cargos de poder, todos nós temos a nossa vida e eu acho que essa independência se nota. E isso espalha-se a tudo, incluindo ao nosso clube de futebol, embora nós todos tenhamos uma relação muito diferente em relação ao Benfica. Sim. Eu sou sócio, eu sou mesmo sócio mesmo. Eu penso que mais nenhum, nem o Carlos nem o Pedro são. O Ricardo evidentemente é sócio, mas nós todos, aquele que tem uma relação completamente apaixonada e assolapada com o clube é mesmo o Ricardo, não é? Ainda nós assim... até brincamos com ele a dizer que, quer dizer, falar sobre política e não sei o quê, ele fala tudo a brincar. De repente, quando é para falar do Benfica, ele coloca uma cara séria e perde quase a capacidade de fazer humor. Mas sim, ele tem sido bastante crítico da atual direção, sobretudo na era pós-Jorge Jesus, eu acho. Eu também sou crítico, mas por outras razões. Porque eu acho que o mundo do futebol é um mundo onde o jornalismo precisa de entrar mais. E já que estou aqui, também faço essa... É preciso mais watchdog. É preciso mais watchdog, mas eu consigo perceber porquê, não é? Estas coisas não acontecem por acaso, tem a ver com o facto dos próprios meios de comunicação social terem uma dependência muito direta dos clubes e do país ser muito pequeno em Portugal. E então vive-se esta coisa meio bizarra. Por exemplo, nós estamos em França e estas notícias sobre o Platini foram dadas pela France Football. Sim. Mas cá, quando nós falamos de assuntos duros sobre o futebol, curiosamente são os jornais ditos de referência generalistas que dão as notícias e não os jornais desportivos. E isso acontece porquê? Porque os jornalistas não sabem que isso acontece ou porque as fontes, por exemplo, que estão mais ligadas, por exemplo, à justiça, aproximam-se mais desses meios de comunicação mais gerais do que... Eu acho que existe uma rede de dependência dos próprios meios de comunicação social. Eles não são todos iguais, evidentemente. Mas existe uma rede de dependência dos meios de comunicação social dos clubes. E sabem que notícias muito negativas, ou se fizerem o mesmo papel com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, que, por exemplo, um Expresso ou um Público faz com o PSD ou com o PS, se tivessem mesmo essa atitude, eles deixavam de ter acesso a informação que para eles é preciosa para jornais que têm um ritmo diário. Ou seja, com esse ritmo diário é preciso ter todos os dias notícias do Benfica, é preciso ter todos os dias notícias do Porto, é preciso ter todos os dias notícias do Sporting. E se a fonte seca por completo, não é? No sentido de eu considero que este meio deu-me uma notícia muito negativa e, portanto, fez uma investigação muito profunda e, portanto, é meu estilo, significa que acabou a relação entre nós e isso é extremamente prejudicial para esses meios de comunicação. Isso aconteceu durante muito tempo, há muito tempo que já não acontece, mas houve meios de comunicação social que foram, por exemplo, boicotados por clubes. Isso aconteceu. Exato. Aconteceu com a Sport TV em relação ao Benfica, por exemplo. Exatamente. É isso que eu estou a dizer. Essa dependência. É que estamos a falar em jornais desportivos. E, portanto, se não tiverem uma boa relação com os clubes, como é que vão ter a notícia? As televisões é um pouco diferente, apesar de tudo. As televisões é um pouco diferente porque, sei lá, quando se está a falar
Estou a dar um exemplo, para não estar a falar da Sport TV, uma SIC. A SIC é muito mais do que um programa de desporto, não é? Claro. Não é algo que tem uma dependência direta dos clubes de futebol. A própria Sport TV, além do clube do desporto nacional, tem muitas outras atividades. Aliás, o Benfica já nem sequer faz parte, quer dizer, só nos jogos fora, não é? Mas nos jogos em casa já nem sequer faz parte do vosso portfólio. E isso nota-se, não é? Portanto, existe uma independência maior. Eu penso que os jornais desportivos estão numa dependência mais próxima com os próprios clubes, e é por isso, não é por acaso que até eles costumam ser, não é? Cada um deles mais ou menos direcionado e apontado a um clube de futebol. Alguns deles saem dos jornais para ir trabalhar nas televisões dos clubes, não é? Não é só nas televisões, mas também que era uma coisa impensável aqui há uns anos atrás. De comunicação, por exemplo. Agora, essa independência, para mim, é uma coisa que faz muita falta, não é? Nós não podemos ter casos, muitas vezes, de determinados presidentes que nós sentimos que é só quando são figuras e abandonam os seus clubes é que, de repente, parece que... Mas isso é uma questão só do jornalismo ou é uma questão de sociedade, por exemplo? Eu acho que é uma questão de sociedade, de modo geral. Acho que isso se viu num caso, por exemplo, óbvio, do antigo ex-primeiro-ministro José Sócrates, ou seja, isso aí foi a própria sociedade que eu acho que como um todo não teve atento ao que se passava, mas os clubes funcionam como uma espécie de micro-sociedade em que eu acho que muitas vezes os defeitos e também as virtudes estão todas ali mais concentradas e mais ampliadas, não é? E por isso é que o futebol português também tem particularidades que eu acho que não existem em lado nenhum, nomeadamente o protagonismo dos presidentes, dos diretores de comunicação ou dos próprios diretores de comunicação são coisas, ou esta obsessão pelo árbitro, não é? A obsessão pelo árbitro que eu conheço, vocês conhecem mais de futebol do que eu, mas eu não sei se existe algum paralelo em algum país do mundo, incluindo quando nós vamos para Brasis e outras coisas, que haja esta opção pela figura do árbitro, como existe em Portugal, e que nem com o VAR passou. Parece que o VAR ainda foi... Introduziu-se mais uma camada. Olha, já temos mais um para analisar. E essa opção tivemos a oportunidade de falar aqui sobre isto, e eu dizia, lembro aqui uma coisa que eu dizia o seguinte: a questão está no homem, não é no VAR. Porque quem analisa o VAR é o homem. Portanto, quer dizer, a questão de acreditar é uma questão cultural. Nós não acreditamos já na pessoa que está no VAR. Isto é um problema. Portanto, ou seja, não há meios que consigam satisfazer e que tragam essa credibilidade e essa honestidade na mente do espectador. Logo à partida duvida-se da pessoa, não é? Embora me pareça que, apesar de tudo, nós às vezes, até eu próprio tenho um discurso muito pessimista, mas o VAR é um caminho de não retorno. Ou seja, como sabe qualquer pessoa que se ponha a ver futebol, hoje em dia é desesperante nós estamos a ver um jogo sem VAR. Eu não estou a falar do campeonato português, de outra coisa qualquer. O campeonato português tem, mas há outras modalidades. Exato, e depende às vezes das competições, não é? E depois depende dentro do mesmo país, há competições que têm VAR, quando não têm VAR. E dentro do próprio país, quando há VAR e não há VAR, nós já ficamos desesperados a dizer, mas onde é que está a câmara para não mostrar? Ou seja, acho que há um nível de erro que a pouco e pouco vai sendo mais limitado. Especialmente o fora de jogo, não é? O fora de jogo é mais fácil. Bolas que entravam na baliza e que deixaram de entrar. Isto é uma coisa muito curiosa, porque nos Estados Unidos há mais de 12 anos que existe o VAR no futebol americano. Sim. E é projetado no ecrã, no estádio, o lance e o comentário de quem está no VAR. E o árbitro. E o árbitro carrega ali numa coisinha, no microfone, e diz publicamente. Claro. É claro que isto em Portugal requer não sei, uma cultura desportiva, mas eu sinceramente acho que se tem que começar por alguma coisa que seja... que traga mais credibilidade e que faça acreditar e mudar a cultura desportiva em Portugal. Mas a cultura, eu acho que as pessoas vivem daquilo, não é? Vamos ver uma coisa. É uma opção, não é? Quando um programa de televisão, e são tantos, não é? Se as televisões multiplicam programas de televisão onde uma parte muito significativa do tempo é falar sobre passada a analisar a canelada e o fora de jogo, não é? Isso não é por acaso, não é? Porque alimenta o mercado que tem interesse naquilo. Eu acho desesperante, por exemplo, eu ter e tantas vezes já falei disso até com colegas meus, jornalistas, que é, eu gosto de futebol, genuinamente, não tenho especial interesse pelo papel do árbitro num jogo de futebol, e eu não tenho programas de televisão, sinto falta disso, até nos canais generalistas, que é, explica-me o jogo. Agora, para aí um bocadinho. Explica-me a mim, porque o jogo atingiu um tal nível de profissionalismo
a todos os níveis, não é? Da maneira como os jogadores são analisados, não é? Todas as dimensões do jogo, tudo é estudado ao detalhe. Hoje em dia já nem sequer sei, as equipas técnicas são compostas por já não sei quantos treinadores, tudo é analisado ao milímetro, e esse conhecimento, que evidentemente até já existe no jogo, é interno dentro dos clubes, eu não tenho ninguém que nos passe ao público a dizer, olha, explica-me agora qual é que foi a tática realmente que o Bruno Lage utilizou. E quando ele fez aquela mudança de jogador, como é que foi a mudança do sistema? E nós precisamos de gente que fale com a mesma paixão da canelada, que fale com esta paixão da tática do jogo. Porque eu já vejo isso em programas lá fora e aquilo é mesmo fascinante. Eu lembro, por exemplo, quando o José Mourinho chegou uma vez ou outra a vir e fazer comentários desportivos, por exemplo. Aquilo é fascinante, perceber alguém, explica-me aquilo a sério, é mesmo muito interessante. Mesmo para quem vê muito jogo de futebol, mesmo é muito interessante. E é uma pena que essa dimensão que é fascinante do jogo e depois não seja transmitida às pessoas. É uma coisa que me entristece muito. Porque as pessoas que são escolhidas, ó João, são as pessoas que sabem pouco disso. Pois talvez. Mas este é que é o problema. É que vão para lá para discutir uma outra coisa que não tem nada a ver. Como diria o Ricardo Araújo Pereira aí sentado a dizer que é quase ficção científica. Aquilo que as pessoas falam nesses programas parece quase ficção científica. E ao mesmo tempo eu vivemos, as pessoas são apaixonadas por um jogo da qual em boa parte são analfabetas. Nós, claro que sabemos, toda a gente vê futebol e, portanto, temos uma noção de quem é bom jogador, mau jogador. Mas as subtilezas da tática, certas opções que são feitas, eu tenho pena. Eu gostava de ver, aliás, os próprios treinadores, não é? Os próprios treinadores, muitas vezes, nas próprias conferências de imprensa, as perguntas que são feitas, eu gostava de os ver discutirem tática, porque aquilo é um jogo de estratégia, não é? Eu acho que este miúdo, Bruno Lage, ele esforça-se por mudou fazer isso. um pouco, não é, esse paradigma, porque ele não tem complexo de explicar. E ele não se importa nada que dar a conhecer o que sabe. E eu acho que isso é fundamental, porque é assim como a sociedade se educa, evolui e tem conhecimento. E o futebol é uma coisa que é importante e que as pessoas, se perceberem melhor o jogo, melhor sabem olhar para ele e menos as geneiras dizem depois. Claro. E, portanto, eu acho que, sobre esse aspecto, eu falava com o professor Manuel Sérgio sobre a questão. O treinador hoje tem que ser muito mais educativo. Os treinadores hoje têm que perceber que é importante ser treinador, mas é muito mais importante ser professor. E esse professor tem uma quantidade de temas, sobretudo também com a comunicação social, que é muito importante aquilo que o João está a dizer. Explicar, para as pessoas perceberem. Porque assim se exaltam menos e gostam mais. Divertem-se muito mais porque estão a perceber o que é que estão a ver. Mas em tudo. E às vezes é muito engraçado. As pessoas... Existe uma espécie, entramos numa rotina de falar sobre as coisas sempre da mesma maneira e parece que não existe uma capacidade, às vezes, dos próprios jornalistas de dar um passo atrás e de ver, vamos falar disto de uma maneira como não é habitual ser falado. Seja como for... Eu estou a ver um pontapé de canto. Quem já foi treinador um simples pontapé de canto, quem já foi treinador não me consegue explicar o que é que verdadeiramente são aquelas movimentações na área. Quando ele está a levantar um braço e levanta um dedo ou levanta dois dedos, ele não é capaz de se explicar o que é que aquilo significa. Quais são os jogos que ali estão a ser dentro? Como é que determinada equipa opta por manter... Há uma quantidade infinita de um discurso sobre o jogo que no meio deste palafreado igualmente infinito não é abordada. E isso faz muita confusão. E desaparece. Falta também, se calhar, um bocadinho o papel do treinador cavalheiro como existiu noutros tempos. Eu acho que no meio disto tudo, eu penso que sim, existe, mas os treinadores até se esforçam. Mas chega um momento que não conseguem. Eles próprios são triturados pela máquina. Nós estávamos a falar do Bruno Lage, que acho que é alguém que faz esse esforço. O Rui Vitória fazia esse esforço. Mas chega a um ponto que nós sentimos que ele próprio explode porque não aguenta aquela pressão e transforma-se e também acaba a dizer mal do árbitro. Sim, mas o Rui Vitória, ao contrário do Bruno Lage, que se esforça a explicar o jogo, como o Jorge Jesus, por exemplo, ou o próprio Sérgio Conceição, o Rui Vitória parecia muitas vezes com um discurso redondo. Sim, era um bocado chato. E acabava por não explicar nada, não é? Sim, é verdade. Mas ele tentava, eu dizia mais isto no sentido de ele até tentava ser um treinador educado e tudo isso, mas quase dava para fazer um ranking também, quanto tempo é que o treinador aguenta sem atribuir algum dia a culpa ao árbitro? Porque ele está cheio de vontade, mas vai chegar um jogo que ele não resiste. Olha, uma das coisas que eu modificava se tivesse algum poder, é uma opinião pessoal,
não faz nenhum sentido o treinador ir ao flash interview. Nenhum sentido. Faz sentido ir o jogador, em vez de 1 até 2. Porque o treinador vai ter, no final, a conferência de imprensa. Vai falar sobre o jogador. E muitas das vezes até se repete. E está muito em cima do acontecimento. É por isso que às vezes assistimos a pequenas reações indelicadas, que é aquela pressão toda. O jogo acabou há 3 minutos. Portanto, não levem o treinador ao flash interview, não tem que lá ir. Tem que ir à conferência de imprensa e levem mais um jogador. O público gosta muito mais de ouvir o jogador que o treinador. Está a ver? Evita-se essa possibilidade, muitas das vezes, o discurso não estar concertado, não ser tão educativo. É necessário isso. E eu confesso que não acho graça nenhuma à ida do treinador após o jogo, flash interview. O treinador que foi um cavalheiro foi Sven-Göran Eriksson. O António tem aqui um livro para si, muito obrigado, uma oferta. Obrigadíssimo. Era um treinador marcante. Lembra-se de outros treinadores marcantes da sua história? Um treinador que gostava... Eu nasci em 73, portanto, daquilo que é a minha memória, que ainda por cima é fraca, eu de facto acho que o Eriksson é o primeiro treinador que a mim me marca, não é? Na década de 80. E me marca, lá está, e por isso ainda estamos a falar sequer de hoje aqui em dia. Marca também por uma postura de gentleman que nós não estamos habituados a ver. Eu acho que no Benfica, quer dizer, atenção, eu apanhei ainda algum Benfica glorioso nos anos 80, mas a partir de uma certa altura, toda a minha geração apanha é a ascensão do Futebol Clube do Porto campeão europeu e depois pingavam de vez em quando algum ou outro título para o Benfica, mas nada, não é? Foi só agora realmente aí a justiça seja feita ao Luís Filipe Vieira, porque é na era do Luís Filipe Vieira que se sente outra vez uma ascensão grande do Benfica. Portanto, dentro daquilo que é a minha memória, de facto o Eriksson é capaz de ser o último treinador que permanece, porque a minha geração, mesmo benfiquista, viveu mais as glórias do Futebol Clube do Porto do que as glórias do Benfica. E isso faz com que é uma coisa que se nota muito em termos geracionais, que é, para mim, o grande adversário do meu Benfica é o Porto. Sim, eu por exemplo, era o Sporting. Era o Sporting e continua a ser. E o do Sporting continua a ser o Benfica, curiosamente. Mas eu, por exemplo, não tenho aquele sentimento que a gente sente de antagonista e tal. Eu não sinto nada disso em relação ao Sporting, que para mim é um clube perfeitamente simpático que tem a ver com uma parte de ser também inofensivo, não é? Claro, ter sido inofensivo ao longo destes tempos. Portanto, dentro daquilo que é a minha memória, eu se calhar ficava com o Eriksson. E depois evidentemente nós temos sempre aqueles pouco mais do que meses do Mourinho, não é? Sim. Que nós dissemos, era agora... Eu estava no Benfica nessa altura, João. Eu estava nessa altura no Benfica, certo. Quando entrei com o Vilarinho. E enfim, falou-se muita coisa. Há algumas coisas que nunca se falaram até agora. Não vou falar delas agora. Mas vou dizer apenas uma. Aproveita. Vou dizer uma que nunca disse publicamente. Mourinho, depois daquele conflito com o Vilarinho, fez tudo para voltar ao Benfica. Fez tudo. Ele já deu uma noção, aliás, já deu a entender que estava arrependido e que ele próprio tinha errado nessa altura. Naquela altura há um comportamento, por isso mesmo Vilarinho reage, não é? E tudo acertado pelo Sporting. Depois aquilo enrola-se ali, não é? Há ali uma manifestação. Os adeptos do Sporting não querem Mourinho. Contra, e ele tenta. E faz um telefonema. Eu estou presente neste telefonema, a pessoa que está ao meu lado. Só que o Tony já vinha a caminho do Dubai. E essa é a razão porque se o Mourinho tem voltado, nós não sabemos o que teria acontecido, certo. Mas faria seguramente algum tempo no Benfica. E entramos na questão dos mas no Benfica é difícil, com muita dificuldade. Eu estive nessa altura, foi talvez o período mais complicado da história, logo a seguir ao Val Azevedo, não é? Acho que até nem se deve falar, mas é um período extremamente difícil na história do Benfica. E o Mourinho não teria as condições adequadas para ter sucesso. Era um teste diabólico a Mourinho. Embora com pouco valor, ele fez alguns bons resultados. Mas enfim, é a história. Aquele 3-0 ao Sporting, não é? Sim, fica para, esse fica para a história.
Há aqui um paralelismo entre Mourinho e Bruno Lage, ou não embarca nisso? Ainda é muito cedo, não é? Eu também me entusiasmo, acho que o Bruno Lage fez uma grande segunda parte, não é? Do campeonato. Primeiro, não é? Não houve primeira e tornou o Benfica vencedor quando ninguém o esperava. Portanto, nós estamos muito agradados, mas a questão do futebol não é as pessoas de repente brilharem durante 6 ou 7 meses. É a questão de continuidade, claro. E continuar a brilhar ao fim de um ano, ao fim de 2, ao fim de 3. Isso não é só para os treinadores, é também para os jogadores, claro, de futebol, não é? Fazer um fogacho e uma exibição genial, nós já conseguimos, já vimos milhões de jogadores a ver, não é? Fazer um golo, tem uma primeira página imediatamente. Exato, fintar 4 pessoas e fazer um golo incrível. Sai qualquer um, até eu que sou um cepo a jogar a bola, já me aconteceu um dia ter dado um grande pontapé e ter-me colocado a bola mesmo na gaveta. Acontece a qualquer um, até aos cepos, não é? Falar nisso, onde é que colocaria, e este é um desafio que nós temos para o nosso convidado, onde é que colocaria o João Miguel Tavares a jogar se ele fosse um jogador de futebol? Treinador. Eu olho para eles todos e todos eles são para a frente. Mas de uma forma séria, ou seja, são jogadores que têm dificuldade às vezes de voltar para trás, mas o que fazem para a frente fazem com muita consciência de que há qualquer coisa mais a acrescentar que é depois vir atrás. E eu ao João punho-lhe ali no número 8, um box-to-box. Box-to-box. Muito para bem. lá e para cá, sobretudo com a mesma consciência e com aquilo que obedece a inteligência e a cultura de quem joga, ter um bom relacionamento, não apenas com a bola, mas com o jogo. Se me permite, era aí que eu punha o jogo. Muito obrigado, é um grande elogio. João, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado Cultura pelo convite. António, obrigado nós. Muito obrigado. Daqui a 15 dias temos mais convidados neste Cultura Tática. Já sabe, até lá, fique bem. Fique com a Sport TV.